Só existe um problema filosófico realmente sério. É o suicídio. Julgar se a vida vale ou não a pena ser vivida é responder à questão fundamental da filosofia. É assim que Albert Camus inicia seu livro O Mito de Sísifo, e é assim que eu inicio esse vídeo. Pois bem, então, sejam bem-vindos à filosofia do absurdo. Albert Camus foi um escritor, filósofo e jornalista franco-argelino. Ele trabalhou em peças, notícias, filmes, poemas e ensaios, onde desenvolveu um humanismo baseado na consequência do absurdo na condição humana e na revolta como resposta a esse absurdo. Absurdo qual teve seu embasamento teórico nos livros O Mito de Sísifo, O Estrangeiro e na peça Calígula, completando assim o chamado ciclo do absurdo. Na definição cotidiana do dicionário, absurdo é algo que é destituído de sentido, de racionalidade, por extensão, que não se enquadra em regras e condições estabelecidas. Como é possível perceber, o absurdo consiste em algo que carece de lógica e, portanto, não é determinado reflexivamente. A razão não dá conta daquilo que é absurdo. Ela não o explica. Agora vamos definir o absurdo de que Camus fala. Segundo ele, o absurdo não está no mundo. O mundo em si não é absurdo. Nem no ser humano. O ser humano não é absurdo. Então, o que viria a ser o absurdo? Bem, para ele, o absurdo nasce no contato do ser humano com o mundo. É nessa interação entre os dois que nasce o absurdo, pois é nesse momento que o ser humano tenta a todo custo achar sentido para sua existência e não encontra nenhum. O absurdo é o conflito entre a tendência humana de buscar valor inerente ou significado na vida. Não há expectativas, segundo Camus. Deus não entra na discussão. Afinal, se vivemos sob um ponto de vista absurdista, não tem o menor significado especular uma crença ou descrença de um poder superior. Para Camus, a vida não tem sentido racional ou ordem. Temos dificuldade para lidar com essa noção e continuamente nos forçamos para encontrar a estrutura racional e significado em nossas vidas. Para Camus, a vida é absurda e, filosoficamente, isso quer dizer que a situação existencial humana é caracterizada essencialmente pela ausência de sentido e, dessa forma, não existem consistências, certezas ou garantias. Não há finalidade última e não há causas primeiras no mundo absurdo. Nessas circunstâncias, carente de convicções, o destino não é dado a priori. Ele é arquitetado pelo indivíduo enquanto ente dotado de liberdade. Também não há figuras celestiais que possam garantir alguma coisa a posteriori. Simplesmente não há certezas. Há instabilidades. E o que ocorre com o sujeito que se dá conta do absurdo que tange a sua vida? Como reagir diante de uma existência sem significado e sem propósito? Para que continuar vivendo se não há razão, lógica ou sentido algum? O homem que escapa da ilusão de que há um sentido inerente à sua trajetória de vida e ao mundo é sugado pelo absurdo. Isto é, por um estado de espírito no qual há uma sensação de estranhamento diante a sua condição existencial e, consequentemente, é perseguido por uma carga de angústia, do tédio, de náusea. Ele indaga, então, sobre o valor da vida. Vale a pena continuar? Para que continuar? É nesse momento arrebatador que surge a consideração do suicídio como um escape do mundo, como uma resposta ao inevitável absurdo no qual estamos inseridos e que, de repente, se torna tão terrivelmente familiar. Essas perguntas são um julgamento do valor da própria vida e o absurdo. Em si, é o estado metafísico do homem consciente. O absurdismo apresenta 3 caminhos que geralmente são seguidos para lidar com o absurdo. O suicídio, a crença, incluindo a religiosa, espiritual ou abstrata em um reino, ser ou ideia transcendente, e a aceitação. O suicídio. Camus descarta a viabilidade dessa opção por afirmar que isso não se opõe ao absurdo. Em vez disso, no ato de encerrar a própria existência, a existência de alguém torna-se ainda mais absurda. E particularmente eu acho que tirar a própria vida não responde à questão inicial. Logo, é apenas jogar fora a única ficha que você tem para tentar entendê-la ou achar o sentido. A crença, caracterizada por ser uma solução na qual se acredita na existência de uma realidade que está além do absurdo e, como tal, tem significado. Um filósofo chamado Kierkegaard afirmou que a crença em qualquer coisa além do absurdo requer um salto filosófico irracional, mas talvez necessário,
no intangível e empiricamente improvável, agora comumente referido como salto na fé. No entanto, Camus considerou essa solução e outras como suicídio filosófico, porque novamente você não responde de fato a pergunta inicial. E mata todo o questionamento e a reflexão, que é a essência da filosofia. E por último, mas não menos importante, a aceitação. Camus ilustra o absurdo existencial através de um episódio da mitologia grega. Sísifo é condenado pelos deuses a cumprir um castigo penoso, que consiste em empurrar uma pedra grande até o topo de uma montanha, vê-la cair, montanha abaixo, e buscá-la novamente, e voltar ao cume e, chegando lá, a situação se repete, de novo, incessantemente. Ele leva, ela cai, ele busca, ele leva, ela cai, ele busca, ele leva, cai, busca, leva, cai, busca. Esse mito é uma analogia da relação absurda que existe entre o homem e o mundo, e pode ser comparado a inúmeras reflexões sobre vários ângulos de nossos cotidianos que, em certos momentos, são por nós refutados e incompreendidos e são, portanto, privados de sentido. Absurdos como a rotina repetitiva absurda, o ininterrupto trabalho cotidiano, os sentimentos incompreensíveis e caóticos que nos assolam e outros aspectos. E essencialmente eu suponho que também a questão da busca pelo sentido. Você busca tentar achar o sentido da existência com sua mente fútil e pequena, não encontra, se frustra, mas depois de um tempo volta a procurá-lo e pensar sobre ele, e esse ciclo se repete. E mesmo sabendo que provavelmente você nunca vai satisfazer essa dúvida, você continua assim como Sísifo. Então, teoricamente a pedra e o percurso até a montanha seria a busca, o cume, o ápice da sua reflexão, e a pedra caindo, a frustração. E você sabe que uma hora você vai voltar a fazer isso. Mas e a pergunta sobre a validade da vida? É possível ter esperança em meio a esse turbilhão de caos? Há motivos para continuar vivendo numa existência sem propósito? Para Camus, o absurdo, apesar de gerar uma dose de angústia existencial, representa um estado de liberdade porque leva o homem a revoltar-se e, quando ele se revolta, ele vive. Em outras palavras, a revolta é uma reação e, simultaneamente, um verdadeiro estado de reconciliação diante do sentimento do absurdo. É uma maneira do homem se conscientizar a respeito de sua relação com o mundo, e então começar a viver plenamente. Camus reprova o suicídio como um caminho vantajoso, porque acredita que do sentimento do absurdo nasce a felicidade. Camus encerra o mito de Sísifo com a seguinte frase: é preciso imaginar Sísifo feliz. Isso quer dizer que devemos e podemos encontrar a felicidade em meio à nossa própria tragédia, porque somos capazes de fazer isso na medida em que aceitamos a nossa condição absurda como ela é. Não basta reconhecer esse estado existencial, é preciso se revoltar contra ele, confrontá-lo, e então vivê-lo de maneira plena. Imaginar Sísifo feliz são palavras que sugerem que o homem absurdo é capaz de encontrar algum grau de satisfação e conforto em sua própria rocha. Afinal, ela é seu mundo. É parte intrínseca de sua plenitude existencial. A rocha de Sísifo, conforme escreve Camus, é sua própria casa. É, portanto, sua vida. Sísifo é consciente de seu tormento e justamente por isso é o herói do absurdo, pois supera seu próprio destino na mesma medida em que o contempla. Sísifo não nega sua situação absurda, ele simplesmente a vive, tal como ela é. A própria luta basta para encher o coração de um homem. Bem, o vídeo fica por aqui. Considere deixar um like se você gostou do vídeo, deu bastante trabalho. E compartilha se possível para me ajudar nesse projeto. Até mais.